Pelo menos que eu penso, se for chamar atenção, que é melhor chamar atenção para cima do que para baixo. Legal, um nível técnico é mais baixo. A equipa tem que ter sempre um Scrum Master para liderar, e a parte social é muito importante. Na entrevista, eu acho que é fundamental a pessoa se vestir bem. A pessoa está gastando uma roupa boa dela, está se produzindo, não sei o quê. Para ir trabalhar, quer dizer que ela dá valor que é trabalho, né? Eu quero um ritmo mais tranquilo, mais calmo. Lá no Brasil é mais acelerado. Eu fiz isso por mim, não pelos outros. A tarefa do Scrum Master é ser cada vez mais invisível. Ela tem que se vestir para o cara que quer, ou tentar se vestir 2 níveis acima, né? Olá, eu sou a Marina Pinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Candidato a Contrato. Um espaço onde falamos com toda a sinceridade sobre percursos profissionais, dicas e experiências do mercado de trabalho. Hoje temos connosco alguém cujo percurso profissional começou de forma totalmente inesperada. Sonhava ser historiador, mas quis o destino que acabasse em informática. Começou no setor público a programar em PHP e em 2018 a sua aventura trouxe-o até Portugal. Atualmente, para além de trabalhar como .NET Developer, é Scrum Master na Deland, num projeto desafiante na área das telecomunicações, onde descobriu que organizar metodologias e pessoas tem tanto de exigente como de recompensador. Mas esta não é apenas uma conversa sobre informática e Scrum, é também sobre transformação pessoal. O que começou com a dificuldade em alugar um fato para o casamento, levou a comprar livros sobre moda e postura, visitar um alfaiate pela primeira vez e, acima de tudo, perceber que vestir-se bem não muda apenas a aparência, mas também a confiança e até a forma como trabalha. Para além de programador, adora explorar diferentes hobbies. Pintar miniaturas, observar as luas de Júpiter através de um telescópio e jogar Dungeons and Dragons. São apenas alguns dos seus últimos interesses. Hoje vamos conhecer o Lincoln Carazilo, consultor da Deland desde 2019, que decidiu transformar cada detalhe da sua vida, dentro e fora do trabalho. Olá, Lincoln, muito bem-vindo. Olá, Marina, obrigado. Obrigada a nós por teres aqui aceito este desafio, de estás aqui connosco, falar um bocadinho sobre o teu percurso e um bocadinho também sobre estas mudanças a nível pessoal que surgiram. Começando aqui já com a primeira questão, portanto, a tua história profissional começou com um acaso assim um bocadinho interessante. Conta-nos como é que passaste de aspirante a historiador para programador. Sim, pois. Eu queria sempre fazer faculdade de História. Só que, pronto, eu não tinha condições de pagar as propinas da universidade, né? Então, eu até cheguei a prestar para uma universidade pública, para a USP, passei, só que ficava em outra cidade, tinha de se mudar. E havia ali uma bolsa de estudos do governo, que era o ProUni, que pagava a universidade. E na cidade que eu morava não tinha para o curso de História. E aí, então, por causa disso do ProUni, acho que vou fazer informática, que eu também gosto de mexer no computador. E quando comecei a fazer, afinal, gostei imenso daquilo. De vez em quando tinha umas recaídas, mas sempre teve pessoas para me ajudar. E até o meu trabalho de conclusão de curso foi um pouco ligar uma coisa com a outra, que era um software para reconstruir objetos históricos, documentos históricos fragmentados. Ok. Pronto, então, foi aliar um bocadinho uma coisa com a outra a princípio, mas... Conseguiste juntar depois um bocadinho os dois gostos, não é? Sim, é. E já agora, de onde é que veio esse gosto da história? Porque é uma coisa curiosa, realmente, não é? É diferente. Assim, na escola, né? Acho que toda a gente começa por aí. Na escola eu gostava muito de história, também sempre gostei, assim, de conversar com a avó, de ouvir as coisas antigas, essas coisas, né? Então, foi mais ou menos por aí a coisa. Eu também gostava bastante de matemática, né? São duas áreas que não costumam andar juntas, né? Matemática e história, mas pronto. Sim, até costumam estar um bocadinho de lados opostos, não é? Começo. Quem gosta mais de línguas ou de humanidades não é tanto depois com os números. Exato. Pois. Realmente, nem tinha pensado nessa perspectiva, mas realmente a informática acaba por estar, até por essa questão da matemática e do tipo de disciplinas depois que estudas, ser algo completamente diferente de história, não é? Sim, pois é. E disseste que era distante e que não havia possibilidade, mas estamos a falar de distâncias no Brasil, que não é as mesmas que cá em Portugal, não é? Sim, na verdade nem era assim tanto, era para ir 100 quilômetros, mas pronto, eu tinha de ir lá sozinho e foi um pouco assustador a princípio. Eu acabei ficando mais seguro que ia ficar mesmo junto com meus pais, na cidade que eu vivia. E logo no começo, no primeiro ano, eu já peguei gosto por programação, vi que também levava um jeito para coisa. E pronto, nunca mais paraste, não é? Exato, Ok. E depois começaste no setor público, creio eu, não é?
Sim. Tinhas aqui algum interesse particular neste setor, nesta área, ou foi uma decisão por necessidade? Não, eu sempre quis trabalhar no privado, mas o que acontecia é que era difícil conseguir, é difícil conseguir o primeiro emprego, né? Sempre precisa de ter alguma experiência, as empresas não são muitas que dão oportunidade para a pessoa. Então, pronto, foi a solução que eu encontrei, fazer um teste, trabalhar no setor público e ganhar experiência para depois saltar para o privado. Até teve uma certa influência na maneira como eu enxergo a política, essas coisas, ter trabalhado lá dentro, né? Mas, pronto, foi importante nesse sentido de ganhar experiência, na altura com PHP ainda, mas logo isso estava para mudar. E notaste muita diferença quando foste para o privado, na forma de trabalhar, no ritmo? Como é que é? Sim, totalmente. Até porque, no meu caso, quando eu comecei no privado, eu comecei em uma startup. Então, as pessoas programavam mesmo numa garagem, literalmente. Era uma casa arrendada, aí, tipo, a cozinha era onde nós comíamos, tinha uma sala que era um quarto, era uma sala de reuniões, umas coisas assim. E a maioria das pessoas programavam na garagem. Ainda no meu caso, a área do PHP ainda era na sala da casa. Vamos dizer assim, mas a maioria das pessoas programavam na garagem. Então foi um choque muito grande, né, de sair de um prédio de 15 andares, que era onde eu trabalhava do setor público, para ir para Com uma casa. processos muito estabelecidos, não é? Para um sítio que não tinha nada, se calhar, ainda pensado. Exato, sim. E lá também era, pronto, como eles não tinham muito dinheiro, não contratavam pessoas com muita experiência, então a maioria dali era primeiro emprego, eram pessoas que estudavam na mesma faculdade que eu, coisas assim. Também haviam ali uns professores que davam aula na faculdade, também trabalhavam lá na empresa. E foi totalmente diferente, sim. Foi uma mudança grande. Então, o que é que te levou a aceitar esse desafio não é, de trabalhar no setor público, num sítio estabelecido, que dava uma certa segurança e estabilidade, para ir trabalhar para uma empresa que nem sequer escritórios como nós pensamos tem? É um motivo meio estúpido, mas é que um dos professores que trabalhava lá nessa empresa, assim, foi um modelo para mim. Eu gostava imenso dele. E então, quando surgiu uma oportunidade de trabalhar com ele, eu fiquei, nossa, vou trabalhar com ele. Até fui para ganhar menos o salário, tudo. Ah, pronto, e no fim, olha, foi uma boa escola. Eu aprendi bastante naquele emprego. Portanto, foi recompensador. Disseste que até ganhavas menos, portanto, não foi Sim. por essa questão, não é? Mas foi recompensador de outra forma? Foi porque, assim, quando eu trabalhava no setor público, na verdade, eu tinha pouco trabalho. Pronto, é isso, né? Então, ali eu não desenvolvia muito a profissão, a parte da programação. E depois, quando eu comecei a trabalhar no privado, eu comecei a pegar projetos que eram um ritmo mais acelerado e tinha muita coisa para fazer. E também essa oportunidade de trabalhar com os professores, né? Então, pronto, esse foi um grande salto assim no nível de aprendizado, foi mais nesse sentido. Ok. E ainda continuavas a trabalhar com PHP? Sim, a princípio eu comecei a trabalhar com PHP nessa empresa, só que depois de aí menos de um ano, eu acabei indo para .NET, para trabalhar com C Sharp, e daí não voltei mais para trás. Ok, continuaste sempre nessa Ah, tecnologia. mas até hoje ainda recebo mensagem do LinkedIn, tipo, vaga para PHP. E eu, então, já faz 15 anos que eu não trabalho com isso, mas tudo bem. Opa, a procura é tanta, não é? Ok, olha, e tu depois disseste também que, aqui na nossa conversa, antes de gravarmos este episódio, que chegaste inclusive a fazer 100 quilómetros diários para ir trabalhar a certa altura da tua carreira. Sim, sim, antes de vir para Portugal. Como é que foi essa experiência? Vias-te hoje em dia a voltar para uma situação dessas? Então, foi engraçado, porque eu trabalhava nessa empresa, que é essa startup, e essa startup cresceu, depois quase faliu e foi comprada pela Stefanini, que é uma empresa grande. Ah, e depois, quando eu fui para essa outra empresa, eu ia ganhar quase o triplo do que eu ganhava na Stefanini. Então, foi um salto de salário muito grande. E lá eles pagavam por hora até. Então, a pessoa podia trabalhar fim de semana, à noite, se precisasse de mais dinheiro. Então, aquilo foi uma loucura no sentido de a vida começou a ficar bem mais agitada, porque tinha que acordar bem cedo, eu acordava 4h20 da manhã para poder ir trabalhar, porque era longe. Depois, para voltar também, nós saímos já antes das 5, tipo 16h45, por aí, para não apanhar o trânsito na volta. E pronto, foi um ritmo bem mais corrido, mais acelerado, né?
Portanto, não havia work-life balance nessa altura. Não, eu só work. Mas era bom, porque quando a pessoa, acho que principalmente numa certa altura em que a pessoa é mais jovem, né, ela quer ganhar mais dinheiro, pronto. E Tinhas que idade nessa depois, altura já agora? quanto que eu tinha? Tipo aí, 28, é. Ok. Portanto, estavas mesmo na altura, querias mesmo era evoluir, ganhar mais e dar o salto na carreira, não é? Sim, é. E ainda tinha começado a namorar, e até quando fui pedir demissão, esse professor que trabalhava comigo, ele falou bem assim, ok, eu vou dizer pro chefe que começou a namorar e quer mais dinheiro, que por isso que vai sair. E ele percebeu, ele compreendeu. É, sim, sim. As mulheres, não é? É, exato. Ok, boa. E portanto compensam nessa parte financeira, mas não ficaste lá muito tempo, pois não? Depois eu vim para Portugal, fiquei quase um ano e meio Uhum. lá. Também era um ritmo duro, não é? Também não é? Sim, lá era horrível de trabalhar. Tipo, por exemplo, não tínhamos internet, que é uma coisa meio bizarra, mas eles tiveram no passado um software que foi roubado por um programador e eles abriu uma empresa concorrente com o mesmo produto. Então, ali não tinha internet, não tinha USB, estava tudo habilitado. Uhum. E tínhamos que trabalhar assim, com esse tipo de roupa, né? Com roupa mais social. Era de que setor? O que é que faziam? Era privado, mas nós fazíamos software para o setor público também. O que eu trabalhava especificamente era para a parte de folha de pagamento, portanto, controlava os salários, abatimento de imposto e coisas Uhum. assim. Ok. É, pronto. E, então, era péssimo de trabalhar nesse sentido, mas as pessoas que trabalhavam lá eram boas, eram gente boa, contavam sempre piadas, estavam sempre a rir. É o que tornava aquilo suportável, digamos. Ok. E o salário, claro, que também fazia Era muita aliciante. diferença, né? Yeah. Olha, e voltando só aqui anteriormente à experiência da Stefanini, portanto, tu passaste da experiência da empresa da garagem para a Stefanini, portanto, quando eles Sim, compraram, não é? Portanto, que já era uma empresa muito maior, muito mais estabelecida também, já com certo. outro nível de abrangência e projetos, e se calhar até a nível internacional, não sei se era o Sim, caso. sim. Como é que foi também essa transição, essa fusão? Houve ali diferenças, não é? Depois de integrar na nova cultura, como é que foi essa situação? É, assim, a Stefanini, o que aconteceu é que ela tinha uma fama de ser uma empresa mais quadrada, vamos dizer assim, Uhum. mais tradicional, que não inovava muito. Então, quando eles compraram a UP, essa startup, eles quiseram manter como uma espécie de centro de inovação. Então, eles mantiveram mais ou menos o mesmo ritmo que nós tínhamos, trabalhávamos no mesmo prédio, com as mesmas pessoas, tudo mais ou menos igual. E só que nós tínhamos como cliente a própria Stefanini. Então, Ok. nós produzíamos as coisas para eles e eles tentavam vender para os clientes, né? Ah, pronto, foi o salto no sentido de que já tínhamos alguém que garantia a saúde da empresa, né? Quando era UP, por exemplo, já chegou a acontecer do dono ter de fazer empréstimo para pagar os funcionários, por exemplo, porque o cliente atrasou o pagamento. É o normal de uma empresa que está no início, não é? Exato, Há sim. sempre esse tipo de situações. Então, e já a Stefanini não, a Stefanini já era mais tranquilo nesse aspecto. E também essa parte da abrangência internacional, por exemplo, quando fomos comprados pela Stefanini, comecei a trabalhar em projetos, por exemplo, para a Stefanini dos Estados Unidos e tinha que participar em reunião em inglês e coisas assim, né? Então, também teve um salto nesse sentido e até muita gente que trabalhou comigo hoje está na Stefanini dos Estados Unidos, trabalha lá, inclusive esse professor que eu Ok. citei. Ok, muito bem. Sim, Nota-se que foi uma pessoa também bastante assim com impacto na tua carreira, não é? Na tua. sim, Uma pessoa que. sim. Quase um modelo, não sei. Exato, exato, sim. Até hoje é um modelo. Ele hoje é vice-presidente de inovação da Stefanini, é um cargo bem alto. Mas, pronto, ele é uma pessoa que ele não só era bom tecnicamente, como ele tinha um carisma, explicava bem quando ele era professor, né, a didática, e depois ele sempre contava piada, era aquelas pessoas que falavam de filmes de super-heróis, coisas assim, né? Que na altura se calhar não eram populares como hoje em dia, não é? Exato, sim, Ok. Sim, teve grande influência, sim. Ok. Olha, e tu em 2018 então decidiste vir para Portugal, não é? Surgiu a oportunidade e vieste. Como é que foi essa mudança? A cultura de trabalho foi muito diferente? Achas que cá em Portugal vemos o trabalho de forma diferente de lá no Brasil? Com certeza. Mas assim, também teve dois momentos aí, né? Como eu vim para cá, eu trabalhava em outro projeto, em outra empresa, né? Então, lá eu tinha uma visão, né?
E a primeira coisa assim, que me chamou a atenção foi que era um ritmo mais tranquilo, mais calmo. Lá no Brasil era mais acelerado. E depois começaram a se preocupar com coisas que lá não nos preocupávamos muito. Por exemplo, a parte da proteção dos dados. Pronto, agora no Brasil tem um RGPD lá, não é? Mas na altura não havia. Então, por exemplo, nós tínhamos na base de dados de débito, tínhamos dados dos clientes, tipo número de documento, morada e coisas assim, né? E quando eu vim para cá, fui para trabalhar justamente num projeto de RGPD, e daí, não, nossas bases de dados de débito era tudo dado mascarado, e então focava muito nessa parte, e eu, pronto, achei interessante, só que também lá no outro cliente, as pessoas tinham um nível técnico muito baixo. Então também tive uma ideia, em Portugal, o nível técnico é mais baixo. Só que depois, quando eu vim para o cliente atual, aí eu comecei a ver as pessoas mais experientes. Aqui vocês têm muito a visão de tipo terminar a universidade, depois começar a trabalhar. Então pega uma pessoa, por exemplo, com 27 anos, tem, por exemplo, 2 anos de experiência, algo assim. Aqui é normal e no Brasil começam a trabalhar às vezes até antes de terminarem o curso, não Às é? vezes até antes de começar a faculdade. Exato. Então, então, por exemplo, eu tenho um primo que ele tem 25 anos e já tem 10 anos de experiência com programação. Pois, aqui é impensável, é impensável. Pronto, então é engraçado essas coisas, mas pronto, Notaste diferença no nível técnico dos profissionais e no ritmo e nas preocupações a nível dos dados, não é? Segurança de informação, sim, que sim. no Brasil ainda não havia se calhar tanto awareness para esse tipo de questões, não é? Sim, nessa altura não havia. Ok, mais alguma diferença que tenhas sentido? Achas que conseguirias voltar agora a trabalhar para o Brasil? Não sei. É, pois, o ritmo mais acelerado, assim, acho que talvez fosse mais complicado, né? Agora a questão de resto, é coisa que agrega, não é? Por exemplo, se preocupar mais com os dados, se eu fosse voltar a trabalhar agora no Brasil, já seria assim também, Se calhar né? agora também já é algo Sim, agora normal, não é? já, agora já o LGPD, Exato. que é a mesma coisa, mas pronto, na altura não havia. Foi, Foi uma surpresa. sim, Ok, olha, e tu agora és Scrum Master, não é? Para além de .NET Developer, atualmente estás aqui na vertente também do Agile, não é? Trabalhar aqui sim, com o Scrum, num projeto de telecomunicações importante. Como é que tu defines o papel de um Scrum Master para quem ainda não conhece bem a função ou não ok. sabe exatamente o que é que um Scrum Master faz? Certo, certo. Bem, o Scrum Master, isso é meio chocante, mas é um mestre do Scrum. A sério? É. Então, nós pensávamos assim, por exemplo, um mestre alheio, um mestre de Kung Fu, por exemplo. Ele vai ensinar lá os golpes para os alunos, olha, tem que fazer assim, assim. E depois ele vai olhar, ver se estão fazendo bem, etc, né? Então, o Scrum Master é mais ou menos igual. Ele ensina o Scrum, e garante que ele seja executado como deve ser. Basicamente é isso. Então, o Scrum Master, numa empresa que é nova no Scrum, ou que ainda, se calhar, não tem e vai começar, ele tem muito trabalho, porque ele tem de organizar tudo, ele tem de dar formação, explicar como funciona, dividir as equipas, organizar o ambiente, por exemplo, Azure DevOps e coisas assim. Já quando ele está numa empresa mais consolidada, como é que eu estou, que já usa há muitos e muitos anos o Scrum, então, o trabalho dele já é mais reduzido nesse aspecto, porque é como se fosse o mestre do Kung Fu dar aula para só faixa preta, que já treina há Ok. 10 anos. Exato, Pronto, ok. né? Então, por isso ainda consigo fazer muita coisa de dev. Na verdade, ainda sou principalmente programador. Então, Faço um porquê é que é importante para a empresa ter Scrum Master se o Scrum já está tão enraizado? Qual é que é o fator diferenciador aí? Sim. É porque o Scrum para funcionar, ele tem de ter a sua estrutura, não é? Então, tem que ter um Project Owner que cuida do produto, e tem que ter cada equipa, tem que ter sempre um Scrum Master para liderar, Ok. e depois os devs, que não necessariamente são desenvolvedores, pode ser testers, se for numa fábrica, por exemplo, pode ser um operário, ou alguém que trabalha numa máquina, né? Então, o Scrum Master ele tem um trabalho mais reduzido, mas ele ainda tem de assegurar, por exemplo, que as reuniões são executadas dentro do período máximo de tempo, que as pessoas estão fazendo certo os processos. Quando entra uma pessoa nova, tem de ajudar. Também tem muito trabalho no sentido de remover impedimento, a pessoa não consegue avançar porque precisa de não sei o quê.
Então, ele vai correr atrás, né? Sempre há trabalho, só que a diferença é que é mais reduzido, no caso, quando já a equipe é madura no Scrum. Ok. E notas que há resistência ainda à adoção do Scrum, ou até na tua equipa, ou outras equipas que conheças, que haja assim alguma resistência a este. Sim, Porque o Scrum também tem depois alguns rituais, não é? Algumas práticas que é necessário serem executadas. certo. Sim, lá onde eu trabalho, acho que já está bem consolidado. Mas o que eu vejo muito é o programador, ele é uma pessoa que ele é mais no sentido assim, essa empresa é cheia de reuniões, eu gostava mesmo é de sentar e escrever código e não sei o quê, e não pensa, não gosta, né, desses rituais que tem que fazer, reunião de planeamento, reunião disso e daquilo, né? Só que uma coisa que eu vejo para mim, um bom programador, ele tem que fazer tudo o que está na alçada dele, não só o código. Ele tem que escrever documentação, então vamos escrever uma documentação bem feita. Uhum. Vamos participar da reunião, vamos se preparar para aquela reunião, né? E eu lembro que eu tive um professor que não era esse, é outro professor, que não é o professor, que ele dizia, ele passava um trabalho prático, por exemplo, olha, tenta fazer um software, fazer 4 soluções diferentes, comparar o resultado e escrever um relatório. E depois ele dizia que quando ele ia corrigir, primeiro ele ia ler o relatório. Se o relatório estivesse mal, ele já nem tinha muita vontade de olhar o código. Então, eu acho que o programador tem muito essa visão, não é, de que é só para escrever o código, não gosta de reuniões, mas eu penso que o programador que deveria fazer, nesse caso, era sempre tentar aproveitar as reuniões. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, se prepara antes, por exemplo, espreita o backlog, olha lá os itens, tenta pensar no esforço, no que vai ter de mexer no código e não sei o quê. Quando chegar, por exemplo, na reunião de planeamento, a pessoa não só consegue ser mais assertiva na estimativa, como, enquanto os outros forem fazer a estimativa deles, a pessoa consegue intervir, dizer, olha, esse cara não vai ser 2 horas, isso aqui são 6, porque vai ter de mexer naquilo. Então, não fica tão aborrecido, né? Porque uma coisa que eu acho que acontece é a pessoa está na reunião tipo corpo presente, então ela está ali 2 horas e fala 10 minutos, então Exato. não Não consegue é aproveitar. produtivo. Agora, se a pessoa se prepara antes, ela está sempre ativa, então ela consegue aproveitar a reunião. Então, acho que tem muita resistência nesse aspecto. O programador de ele não gostar de participar de reuniões, gostar mais de escrever código, cara, toda a gente gosta de ser programador, gosta mais de escrever o código, né? Mas, eventualmente, tem que fazer uma outra coisinha que já não gosta muito. Ok. Portanto, também é uma questão de mindset, não é? Um bocadinho também essa questão da qualidade do trabalho que é apresentado, Certo? parece-me. E também no sentido de conseguir inspecionar, né? O Scrum ele é fundamentado na TIA, transparência, inspeção e adaptabilidade. Então, tem de ter uma inspeção, tem de ter transparência. Ou seja, se eu trabalho, só entro lá e programa e não sei o quê, como é que eu sei se esse mês produzimos mais do que no mês passado? Como é que o cliente tem uma visibilidade do que está acontecendo, né? Nós somos de exatas, nós temos de ter números, temos de saber, olha, aqui produzimos mais, produzimos menos. Produzimos menos, por que que produzimos menos? Por causa disso, daquilo. O que podemos fazer para melhorar, né? Então, é um mal necessário, vamos assim dizer. E o que Ok. eu posso recomendar é tentar aproveitar o, o que ele oferece para ser menos penoso, vamos dizer assim. Ok. Olha, o que é mais desafiante na implementação e na manutenção desta metodologia numa equipa já estruturada? Portanto, a equipa já conhece, não é? Já conhece a metodologia, mas o que é desafiante ainda assim? Sim, essa é uma boa pergunta. É, então, eu acho que muitas vezes a equipa confunde um pouco as funções, né? Então, por exemplo, lá no trabalho, há uma certa tradição que o Scrum Master aqui conduz as reuniões de planeamento, por exemplo, né? Então, ele que partilha o ecrã, ele que cria as tasks e não sei o quê. E muitas vezes a pessoa pensa que quem tem que criar as tasks é só o Scrum Master. E não é. Qualquer pessoa. Está ali por conveniência fazer isso, mas qualquer pessoa pode fazer, né? E depois, as pessoas muitas vezes elas esquecem de alterar a task, a pessoa, por exemplo, já gastou 10 horas numa tarefa, mas não atualiza, né? Então, isso cai um pouco na parte da transparência e da inspeção. Não se tem muita transparência de quanto que a pessoa gastou em cada coisa. E quando nós vamos inspecionar, no caso, por exemplo, na reunião diária,
não conseguimos ter tanta ideia de como está o desenvolvimento daquilo, né? Então, é nesse sentido, eu acho que os desafios que tem na equipe é as pessoas lembrarem de atualizar as tasks. Envolver as pessoas mais nos rituais, não é? Sim, também. E se calhar Sim. lembrá-las de fazer essas coisas, não é? Pois, tentar sempre lembrando. E também às vezes explicar ou conseguir passar a mensagem do porquê é que é importante fazer, não é? Porque às vezes as pessoas, como tu dizes, pá, isto é chato, isto não é a minha função, isto é o Exato. Scrum Master que tem que fazer, mas todos participarem, para além de ser mais simples, estão mais envolvidos, não é? E as coisas acabam por trazer mais qualidade, não é? De uma certa maneira, a tarefa do Scrum Master é cada vez mais invisível, né? Até que Ok. chega num dia em que até as outras pessoas vão corrigir o trabalho. Ok. É trazer amadurecimento à equipa, não é? Exatamente, exatamente. É como o mestrado de Kung Fu. Ele vai lá e ensina. Vai chegar uma hora que os próprios alunos já são experientes, vão olhar, olha, tem de rotacionar mais as ancas aqui, nesse chute, não Exato. sei o quê. Começa... Tanto que às vezes o estudante torna-se o mestre mais tarde, não é? Portanto, Exato. para outro. Exato, é tudo um círculo. Um Sim. ciclo. Olha, e qual é que é o maior mito sobre ser Scrum Master que tu gostavas de desmistificar um bocadinho? Assim, eu acho que principalmente essas pessoas, os programadores que falam, eu só queria programar, não gosto de reuniões e não sei o quê. E vê no Scrum Master, tipo, seu maior inimigo. Né? Porque ele é quem vai enfatizar a importância das reuniões, de participar. Então, existe aí um certo, digamos, um preconceito que o Scrum Master é o chato, é aquele que está sempre exigindo que se atualize as horas e que não sei o quê, Ok. né? Tem mais esse sentido. Agora, questão do medo, para mim, são duas perguntas distintas, né? A parte do medo, não sei, da minha parte, o medo que eu tenho é que, às vezes, talvez os números possam não parecer tão impressionantes e a empresa começar a pensar, esse cara não está exercendo bem a função, né? Então, sempre temos aquela preocupação de tem que parecer bonito na retro, né? Mas acho que mais é por aí a coisa, também não é o fim do mundo. Ok. Olha, e quais é que são também aqui os principais erros que tu vês a serem cometidos regularmente na adoção do Scrum ou até mesmo de outras metodologias do Agile nas empresas? Bem, acho que uma coisa que é muito comum é a pessoa remover etapas do Scrum, porque diz, por exemplo, assim, aqui na minha empresa essa etapa não faz sentido, portanto vou remover. E quando nós vamos estudar o Scrum, uma das primeiras regras é ou se usa de todo ou então não se usa. Né? Quando a pessoa diz, eu uso, mas, por exemplo, eu não tenho reunião diária porque não dá, não funciona porque isso, aquilo, então a pessoa não está a usar o Scrum. Ok. A pessoa pode estar com 90%, mas se ela não usar 100%, não é Scrum. Né? Então, acho que muitas pessoas, muitas empresas principalmente, fazem isso. Usamos uma versão modificada do Scrum, que é para nossa abordagem, não sei o quê. Né? E nós temos de ver que o Scrum é uma metodologia que existe há décadas e que funciona da maneira como tem que ser implementada à risca. Né? Ok. Portanto, não é um contínuo, ou é ou não é, não é? Ou se usa, é binário, ou se está a usar bem ou não se está a usar sequer. Não se pode Exatamente. chamar de Scrum, digamos assim. Exato, exato. A pessoa começa a ficar uma coisa tão modificada e diz que usa, mas na verdade... Ok. E depois, claro, os resultados não são tão bons como quem usa efetivamente, não é? Certo, sim, também é verdade. Olha, e tu achas que atualmente, portanto, ainda existem as metodologias mais tradicionais, não é? Eu creio que aqui a Waterfall. Achas que Sim. ainda há espaço para esse tipo de metodologias atualmente? Ou o futuro, pelo menos na parte mais de desenvolvimento e até mesmo empresas mais da IT, que o futuro vai ser mesmo continuar aqui mais com a adoção em massa do Agile? Pronto, eu acho que vai muito de acordo mesmo com o produto. Acho que há produtos que fazem sentido Ok. o modelo em cascata e há outros produtos que já faz mais sentido o modelo Que tipo de ágil. produtos? Só para percebermos melhor. Agora, vamos dizer, por exemplo, imagina, a pessoa quer construir uma casa. Aí a pessoa não vai começar a planear, por exemplo, uma sala, entregar a sala, depois vai
fazer a cozinha e anexar, vai primeiro fazer toda a parte do projeto, a planta e não sei o quê, depois vai começar a construir, vai fazer aquilo tudo de uma vez, né? Então, existem muitos casos que são parecidos. Nós somos o Scrum para desenvolvimento de software, mas é usado também em fábricas e várias outras coisas. Mas existem produtos que são mais ou menos como uma casa, que ele precisa ser bem pensado no começo antes de avançar. Principalmente produtos assim que não tem essa necessidade de adaptar tanto quanto já exige, mas lá está, eu sou sempre um defensor da metodologia ágil, para mim podia usar sempre, mas eu acho que ainda há algum campo Em que faz para sentido, se calhar, a waterfall, não é? assim. Ok. Se estivesse a começar agora, que conselho é que tu gostarias de dar ao teu eu aqui de há 10 anos atrás, por exemplo? Olha, é uma pergunta difícil. Eu acho assim que o meu eu de 10 anos atrás ele tinha um problema que ainda tem um bocadinho, que é a questão de ter dificuldade na parte social, né? Então, por exemplo, eu cheguei a trabalhar num projeto que o nosso líder do projeto, no Total Scrum, foi sair de férias, por exemplo, precisava de alguém para ficar no lugar, e chegava e falava, olha, o Lincoln vai ficar da parte técnica e o Thiago vai cuidar da parte de falar com o cliente, essas coisas. Porque eu sempre tinha essa visão de que eu não era bem em relacionar com as pessoas, e eu também não fazia nenhum esforço para isso, porque eu pensava, não, eu gosto de escrever Tu código. já te categorizavas como sendo introvertido, como não gosto de falar com pessoas, então já nem tentavas sair dessa caixa, não é? Exato. Não, eu pensava, não, o que importa para a empresa, por exemplo, é eu escrever código, é eu ser bom tecnicamente. E depois eu comecei a ver cada vez mais que o importante não só é escrever o código, mas eu também tenho que lidar com as pessoas, meus problemas com as pessoas, não só com o cliente, mas também a própria equipa, né? Então, a pessoa tem que se focar. Eu diria mais isso, que o meu do passado, para ele tentar se aprimorar na parte social. Ok. Portanto, aquela ideia de que muitas vezes diz, não gostas de falar com pessoas, então vai para a informática, ficas fechado no teu cubículo a programar. Não de todo, não é? Não é bem assim Sim, na prática. exato. Há muitos estereótipos, né, de programador, e esse aí é um dos mais fortes, né, de que é o antissocial, que fica no computador sempre. E realmente há muitos. Os estereótipos são construídos em cima de uma verdade, senão não Claro. propagavam, né? Mas eu diria que é sempre importante a pessoa acabar desenvolvendo mais a parte social e essas partes mais burocráticas mesmo, das reuniões, participar bem das reuniões e escrever documentação e não sei o quê, que é um bocado mais chato para quem gosta de programar só, mas precisa. E para mim, acho que o objetivo do programador vai ter a reunião de feedback, coisas boas, uma catrafada delas, coisas más, nenhuma. Esse é o objetivo. Né? Se a pessoa tem ali qualquer coisinha, olha, eu acho só que podia escrever melhor a documentação e não sei o quê. Não está eliminado todo as partes negativas. E a parte social é muito importante, eu acho. Ok. Olha, então agora falando um bocadinho também daqui da tua mudança a nível pessoal, tu Certo. recentemente começaste a dar aqui mais atenção à tua imagem pessoal e eu gostava aqui que tu explicasse um bocadinho o que é que despertou esse interesse inicial. Portanto, eu sei que foi aqui o casamento, não é? Houve aqui esta Também, sim. situação. Assim, eu sempre tive dois eus, vamos dizer assim, um formal e um casual. O formal, porque eu ia na igreja, meu pai ia na igreja desde criança, então eu sempre ia de fato, gravata, essas coisas na igreja. E depois tinha uma pessoa que ia para a escola, para a faculdade, para o trabalho, que é roupa casual, né? E depois, quando eu parei de igreja, não sei o quê, eu fiquei só no casual. Quando eu fui casar, agora, no ano passado, eu comecei a ter que procurar sapato, porque ninguém alugava sapato, e procurar camisa e não sei o quê. E eu comecei a relembrar essa parte minha que já estava quase esquecida, que era o eu formal, vamos dizer assim, né? E aí eu comprei algumas coisas, eu pensei, agora que eu comprei, eu quero usar, não vou usar só no casamento, vou usar mais vezes. Até porque não era barato, não é? Hoje em Sim, dia. também, exato. Então, eu quero usar mais vezes. E aí eu também, ultimamente, eu tenho muito essa coisa da experiência, né? De valorizar mais a experiência do que as coisas materiais, digamos assim, né? Então, por exemplo, já fiz tour de degustação de vodka, tipo umas coisas assim, bem aleatórias, né?
Então, Sim, só que uma parte, tu és o rei dos hobbies, não é? Tu já experimentas tudo. sim, experimento 6 meses depois. Mas pronto. E daí, então, eu peguei e falei, o que eu quero ver como é ir a um alfaiate? Pronto, já tinha assistido muitos filmes, né, que tem essas coisas, tipo James Bond, Exato. o Kingsman. Aí, pronto, fui ao alfaiate ver como era, e fez essa roupa que eu tô. E aí eu gostei da experiência e foi aquele choque, porque eu era tipo o mendigo, né? Cabelo grande, barba grande, roupa velha, tudo largado. Depois de repente eu apareço meio assim, as pessoas já começam, onde é a entrevista, né? Olha, o senhor doutor pode vir à minha mesa, eu preciso marcar hora com a sua secretária, não sei o quê, né? Notaste, E mas começar a notaste, saber portanto, disso. no início as pessoas brincam um bocadinho, quem te conhece, não é? Claro, Percebe, há aqui sim. uma mudança, mas depois notaste mesmo que quem não te conhece te trata de forma diferente? No trabalho, eu acho que não tanto. Agora, fora do trabalho, isso é com certeza. Entra numa loja, por exemplo, numa loja de roupa, entrar com uma roupa ruim, as pessoas quase não te tratam bem porque acham que esse cara nem tem dinheiro para comprar nada ali, né? Agora a pessoa já vai mais bem vestida, isso é outro tratamento, isso com certeza. Mesmo, por exemplo, um comboio, um curso, esse tipo de coisa. No trabalho, nem tanto, mas isso principalmente afetou a mim. Eu fiz isso por mim, não pelos outros, né? Mudou a tua atitude, não é? Também. Exato. Então, pronto, começa a ter mais cuidado, mais atenção aos detalhes, né? É aquela coisa, a pessoa tá com uma camisa branca, vai comer uma massa bolonhesa, vai tomar cuidado especial para não sujar a camisa, né? Então, quando começa a ser mais organizado, então, esse cara agora eu vou levar menos coisa na carteira, porque você não quer fazer muito volume no bolso, porque vai estragar o visual, tipo, né? Começa aí simplificar um bocado a vida, né? E pronto, então eu tive essa mudança que eu acho que me afetou bastante a maneira como me porto, principalmente também muito a questão da preguiça, né? O programador, por natureza, ele é preguiçoso. É, quando nós vamos programar, é sempre, vou fazer de tal maneira, porque se precisar mudar, eu só mudo em um sítio, não preciso mudar em outros. Fazer isso aqui, que daí se precisar da manutenção, não sei o que, fica mais fácil. É sempre um pensamento mais voltado para a preguiça, só que depois, quando a pessoa vai trabalhar, tem um problema que tem que enfrentar a preguiça. Exato. Então, quando começa assim, agora, olha, depois de chegar em casa, tem de pegar e tratar dos sapatos, tem de limpar, tem de passar cera de vez em quando, creme, não sei o quê, e depois cuidar, aparar a barba, essas coisas todas, né? A pessoa começa a criar uma rotina que tem que deixar a preguiça de lado. E depois, quando chega no trabalho, vou começar uma coisa nova, que me acontecia muito, eu tenho uma tarefa nova para fazer. E são 5:30 da tarde. Se calhar, Deixar para amanhã. agora deixa para amanhã, fico 5:30. Agora já não, já é mais do que a coisa. Não, vamos fazer. Pronto, começa. Né? Então, tem uma mudança nesse aspecto. Agora, claro, que a roupa influencia muito. Nossa área, principalmente na tecnologia, as pessoas se vestem mais casual por um motivo que a roupa mais casual já é comprovado que ela incentiva a criatividade. Né? Então, por exemplo, um pintor, ele pinta melhor se ele tiver vestido casual do que se ele tiver assim. Então, como sempre tem que buscar inovação e coisas assim, é incentivado, né, as pessoas se vestirem mais casual. Mas isso também não atrapalha, não acho que é uma coisa que é vista como negativo. Pelo menos o que eu penso se for chamar atenção, que é melhor chamar atenção para cima do que para baixo. Ou seja, estás bem vestido, não é? O chamar a atenção no sentido de elogiar do que Exatamente. propriamente depreciativo, não é? Sim, sim. Ok. Então, tu, a nível de trabalho, qual é que sentiste que foi assim, o maior impacto e a maior mudança? Já percebi que nem tanto na forma como os outros te tratam, mas na forma como tu te vês a ti próprio, não é? Isso teve impacto na tua forma de trabalhar e na tua postura no trabalho? Sim, assim, na minha visão, acho que sim, né? Que, pronto, essa parte de principalmente ter muita atenção mais atenção aos detalhes e acabar por ser mais organizado, porque é, isso exige, por exemplo, que eu vou carregar na carteira, tem que ser só que as coisas que eu vou usar, eu começo a simplificar um bocado a vida e depois começo a trazer isso para o trabalho, e a parte da preguiça também, que eu já falei, né? Eu acho que afetou um bocado nesse sentido. Também eu tenho uma leve impressão de que as pessoas talvez começam a tentar manter um pouco mais de distância, porque é um pouco intimidante, né? A pessoa falar com uma pessoa
tá mais formal. Se chegar aqui, eu tô tipo de t-shirt e jeans, e tem uma outra pessoa com fato e gravata, os caras já não vou falar com a pessoa tão normal Casualmente. quanto eu falaria com outra pessoa vestida igual eu, né? E aí é quando eu tento, de certa maneira, compensar isso, mostrar que não, ainda sou eu, só mudou a aparência, só o CSS aqui que mudou, o resto tá tudo igual, né? Mas, pronto, teve um impacto mais nesse sentido. Agora, em relação aos outros, claro, a empresa vê, a pessoa está gastando uma roupa boa dela, está se produzindo, não sei o quê, para ir trabalhar, quer dizer que ela dá valor que é trabalho, né? Ok. Tem uma certa visão nesse sentido, Tocas aí né? num ponto interessante, que até vai ao encontro da minha próxima pergunta, que é, muitas vezes até se vê nas redes sociais aquela ideia do tu não te deves vestir para o trabalho que tens, deves-te vestir para o trabalho que tu queres, Certo, não é? assim. Portanto, tu achas que há aqui uma relação na forma como as pessoas se vestem, se apresentem e se apresentam, até com a possibilidade de terem essas progressões de carreira, portanto, conseguirem mais facilmente esse tipo de evolução profissional? Achas que há aqui alguma relação ou que pode estar ligado? Eu acho que sim, porque a questão é, uma pessoa desconhecida, imagina, as pessoas que trabalham comigo, né, elas conhecem o meu trabalho, conhecem o trabalho dos outros. Mas, por exemplo, o chefe do meu chefe, ele não conhece ninguém, Uhum. né? Ele vai ouvir um relatório de alguém que tem números e não sei o quê. Então, se surge um cargo de liderança, o que a pessoa pensa eles vão olhar para aquela pessoa que esse cara está mais bem vestido, que chama a atenção do chefe, né? Uhum. Então, sempre dizem isso mesmo, que tem que se vestir para o cara que quer, ou tentar se vestir 2 níveis acima, né? Tem muita gente que fala isso e acho que é uma estratégia para se buscar, porque de certa maneira confere autoridade. Nós temos, querendo ou não, nós temos uma memória genética, né? Então, por exemplo, por que o preto e branco é muito formal? Porque o juiz, polícia, essas figuras de autoridade se vestem de preto e branco, né? Então, aquilo traz é um pouco intimidante. E imagina, se eu estivesse com essa mesma roupa, mas, por exemplo, essa camisa fosse vermelha e a calça fosse verde, por exemplo, ninguém ia levar com a mesma seriedade, né? Estavas com a bandeira de Portugal, não é? Claro, só faltava o cinto amarelo. Exato. Mas sim, eu percebo o que queres Pronto, dizer. então, né, aquilo dá uma certa visão dessa. Agora, se a pessoa vai colher algum fruto disso ou não, não se sabe. Eu, pelo menos, eu visto para mim, não para os outros, né? Mas também eu percebo a pessoa que se veste para os outros, é normal. Ok. E tu achas que também afeta a percepção que os outros têm, ou que pode afetar a percepção que os outros têm a nível das pessoas que se vestem assim de forma mais cuidada, até de terem a ideia de que são pessoas tecnicamente mais, ou melhor, não é mais cuidadas, mas melhor tecnicamente, com melhores soft skills. Portanto, achas que altera esse tipo de percepção, por exemplo, até numa entrevista, pode alterar a percepção do recrutador? Imagina que eras tu que estavas a contratar alguém para a tua Sim, equipa, não é? eu acho que sim. Pelo menos assim, a experiência que eu tive, né? Fazendo entrevista com um mendigo. A pessoa já não te trata tão bem. Na entrevista, eu acho que é fundamental a pessoa se vestir bem. Não precisa necessariamente ser uma roupa formal, não Uhum. é? A pessoa pode estar com jeans, com t-shirt, mas tem que estar bem vestida. Eu acho que é importante para a entrevista mostrar que a pessoa é limpa, organizada, esse tipo de coisa, porque lá está, o recrutador não te conhece, né? Ele vai primeiro fazer uma análise visual antes de ir para o resto. Mesma coisa, na empresa, as pessoas, tipo, cargo muito mais alto que não trabalham diretamente com a pessoa, vão olhar principalmente o aspecto. Agora, ah, de resto, pelo menos entre as pessoas que trabalham, eu acho que estão na mesma equipa, tem que tomar um certo cuidado para a pessoa não pensar que está armado com uma pessoa ser mais importante, que se achar mais importante, que uma pessoa que quer se aparecer e Uhum. quer subir, não sei o quê, não é? É um complicado, tem os pontos positivos e negativos. Ok. É preciso ponderar bem também. Se calhar Sim, o contexto, não é? Também o tipo de empresa para onde se vai. exato, Lá está, se for para uma startup que trabalha numa garagem, se calhar exato, não é, fato e gravata não é a melhor claro. opção. Os programadores principalmente têm, que eu acho, é o que eu ouço sempre nas conversas, que é assim, eu tô trabalhando num projeto que é de um banco, e aí então eu tenho que vestir de fato e gravata e não sei o quê, e é horrível,
né? Então, geralmente, os programadores eles têm essa ideia de que o bom é trabalhar numa empresa que eles possam se vestir como querem e etc, né? E aí há vários mitos sobre a roupa, no sentido de, por exemplo, é desconfortável ou é caro e coisas assim, que depois, quando a pessoa começa a ver uma roupa que tiver feito a mesma medida, já não é tão desconfortável, um tecido bom, né? Uhum. Depois, é caro, pode ser caro, mas depois o tempo que dura, né? Uhum. Então, tem alguns mitos, mas eu acho que há muito essa visão na área de tecnologia que justamente uma empresa em que a pessoa tem que se vestir mais formal é horrível. E Uhum. que o bom mesmo é trabalhar de pijama em casa. Também afeta um bocadinho, se calhar, até a própria produtividade da pessoa, não é? Pelo menos, sei lá, quando também nos ajuda, quando estamos vestidos, não é? Com roupa de sair, digamos assim, também nos dá aquele. O nosso cérebro, se calhar, fica mesmo com aquele mindset: ok, agora é hora de trabalhar, não é? É hora de estar a produzir, a ser produtivo, enquanto que estamos com a roupa de dormir, não é? O É, mindset já é outro, não é? É um sim. mindset mais de relaxar, de estar Sim, na no altura do tempo Covid social. até diziam muito, né, na pandemia, tem de se vestir com roupa para o trabalho, não sei o quê, mesmo estando de casa. Falavam muito esse tipo de coisa, né? Sim, acho que tem essa visão, mas... Ok, então, e que conselhos é que gostavas de dar a quem está cético com esta questão da imagem? Não, a imagem não afeta nada, eu gosto é de vestir pijama e de estar confortável. O que é que tu dirias a uma pessoa com essa Assim, opinião? eu não quero ser o chato, né? Que a pessoa chega e fala assim, ai, eu me vestia super bem, agora me vestia do jeito que eu queria, mal, só que daí agora é, tô tendo que me vestir melhor, porque não sei quem viu. Eu não quero influenciar ninguém. Eu acho que a liberdade é a coisa mais importante, né? Cada um se vestir como quiser, né? Mas eu acho que para o bem e para o mal, ele tem esses efeitos. Isso, tipo, é comprovado cientificamente, Uhum. né? Vários estudos que mostram o quanto que afeta o comportamento. Só que, aí está, como eu falei, por exemplo, a pessoa pode estar assim, pode estar mais organizada, e a outra, esse cara não está tão organizada, mas é mais criativa. E nós precisamos, muitas vezes, dessas Das coisas, duas né? coisas. Uhum. Então, tem as vantagens e as desvantagens. A pessoa vê o que ela quer, como ela se sente melhor, eu acho que é por aí. Ok. Linger, portanto, nós nesta season estamos a fazer aqui uma dinâmica um bocadinho diferente, em que os convidados anteriores deixam sempre uma questão para o próximo convidado. Portanto, Certo. o nosso convidado anterior deixou a seguinte questão: qual é a pessoa mais influente na tua carreira e como é que essa pessoa te impactou a tua carreira, neste caso? Olha, essa pergunta foi muito boa pro meu caso. Justamente, eu diria esse professor, o Fábio Caverzan. Ok. Pronto, ele teve grande influência, que foi ele que me motivou a ir para a UP, ele que motivou a maneira de seguir, né? E então assim, O que é que achas que ele iria achar desta tua mudança de visual? aí achar estranho, muito estranho, porque ele também é do grupo que se veste casual, ele é aquela pessoa que chega numa reunião super importante, fala de dragão, coisas assim. Ok. Mas ele ia achar super estranho, mas eu acho que ele não ia criticar, ele só ia achar engraçado, talvez. Ok, ok, muito bem. Olha, para terminar aqui a nossa questão da praxe, é a sugestão, para deixares aqui a sugestão de um livro, de um filme, de um prato e de uma música. Ok. Ah, bem, então, sobre o livro. Por acaso, eu vou falar um livro que não tem muito a ver com o assunto, Ok? mas que eu acho que foi um livro que, na minha parte, teve um impacto muito grande, que chama Como Organizar Sua Vida Financeira, Uhum. que é do Gustavo Cerbasi. Ah, esse livro realmente mudou minha vida no sentido de que, pronto, antes era a pessoa que eu ganhava, eu gastava, depois comecei a ver as coisas como gerir, e acho que isso impacta a maneira de vida da pessoa de uma maneira muito profunda, né? Uhum. Ah, depois, comida. Eu vou dizer francesinha, Ok, portuguesa. sim, porque foi o primeiro prato tipicamente português que eu comi, Uhum. cá. E teve toda uma história que tinha lá um gerente que era do Porto, que nos levou a todos a comer, e toda a gente teve que pedir francesinha e não sei o quê. Então, pronto, foi o que me introduziu à gastronomia. E eu adoro gastronomia portuguesa. Eu, cá em Portugal, faço uma coisa que eu não fazia no Brasil, que é justamente esse turismo gastronômico. Vou comer um leitão, então vou lá para os Negrais, vou à Minha Gada,
né? Nós também temos muita variedade a nível gastronómico. Sim, mas Um país tão pequeno, não é? Tem muitos tipos de comida diferentes. Exato, no Brasil também tem, só que no Brasil eu muito comia pizza, comia hambúrguer, comia essas coisas, eu não fazia muito isso de ir nas regiões e comer as comidas típicas, e comecei cá. E isso meio que iniciou com a francesinha, né? Então, portanto, também mudou nesse aspecto. Ok. Já comeste a francesinha no Porto? Claro. Ah. Muitas Ok. vezes. Pronto. E depois, música. Assim, eu sou uma pessoa que as músicas que eu gosto são aquelas super nerd, de power metal, que é pegar uma espada e matar um dragão, coisas Ok. assim, né? Mas a que eu vou recomendar é uma música mais normal, chama Mia Gioconda, que é do Agnaldo Raiol. E essa música, por que que eu falo dela? Também tem um certo significado na minha vida, porque ele era o cantor preferido da minha avó, que já morreu já há quase 20 anos, mas pronto, e é muito querida por todos. E ela conta a história de um brasileiro que foi à Itália e conheceu uma italiana, e a música é cantada em português e italiano. E, por acaso, a minha esposa também tem nacionalidade italiana, então é uma coisa que... Relacionas-te. casou-se bem, Ok, muito bem. E um filme? O filme. Também, eu podia ser super clichê aqui e recomendar o Kingsman, porque, pronto, tá relacionado com isso, mas o que eu vou falar é um outro que também é um filme mais filosófico, digamos assim, e que também os homens são muito famosos por se vestirem bem nesse filme, que é o Inception, A Origem, Ok. pronto, com o DiCaprio. Acho que é um bom filme também. É um bom filme para qualquer geração, não é? Para Exato, ver e sim. rever. Sim, exato. Ok, Lincoln, olha, muito obrigada aqui pela tua sinceridade e pelas partilhas que fizeste. Acredito que também influenciaste aqui muitos dos nossos ouvintes, que certamente agora, se calhar, vão repensar um bocadinho aqui algumas questões pessoais. Portanto, muito obrigada mesmo por Eu que ter agradeço, estado. olha. Obrigado. E se esta conversa te inspirou a dar um novo rumo à tua carreira, fica o convite. A Deland está à procura de profissionais em várias áreas. Visita o nosso website em delandconsulting.com, vê os projetos nos quais estamos a trabalhar e junta-te a nós. Quem sabe, não és tu o próximo convidado deste podcast.